Irmãos, eu queria compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã. No Salmo de número 124, é um salmo curto. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor que fez o céu e da terra. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, a Tua palavra está aberta diante de nós. Só podemos compreendê-la pela iluminação do Teu Espírito que vem ao nosso coração por Tua misericórdia. Com certeza todos nós aqui em algum momento de nossas vidas nos vimos, ó Deus, em grande tribulação. E podemos, ó Deus, afirmar, como foi afirmado na oração da nossa irmã Juliana e é como o texto nos afirma, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Por isso, Deus, nos abençoe ao meditarmos sobre este cântico de ação de graças de Davi, um cântico de peregrinação daqueles que estão rumo a uma pátria, no nosso caso, a nossa pátria celestial, para que, ó Deus, o nosso cântico, a nossa certeza, seja, Deus, sejam as mesmas coisas que Davi louvava e engrandecia o Teu nome. E que possamos, ó Deus, dizer como ele que o nosso socorro está no Senhor. É a nossa oração, ó Deus, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fábio e Micheline, eles tinham um casal, eles tinham 2 filhos. O mais velho deles se chamava Pedro. E Pedro, ele, logo na pequena idade, ele teve uma doença respiratória muito séria. Eles moravam no interior de um estado e, geralmente, nessas cidades de interior que não tem tanta estrutura de saúde, não tem vaga de UTI, muito menos UTI pediátrica. Se há uma vaga necessária, você tem que pegar a ambulância e dirigir-se até a cidade mais próxima. No caso deles, a cidade mais próxima ficava a cerca de 250 quilômetros. Eles não tiveram outra opção, chamaram uma UTI móvel e foi a mãe Micheline com seu filho Pedro nessa UTI. E por ser problema respiratório, entre outras coisas, ele tinha que usar máscara de oxigênio com cilindro de oxigênio do lado. Quando chegou mais ou menos na metade da viagem, de repente o ponteiro do cilindro dizia que só tinham basicamente 2 litros de oxigênio naquele cilindro. Pelas contas que a equipe médica fez, aquilo não seria suficiente para eles chegarem ao seu destino final. E de repente, quando eles estavam entrando na região metropolitana da cidade para a qual eles estavam indo, o ponteiro chegou a 0. E a criança dependia totalmente daquele oxigênio. Situações como essa são situações que são recorrentes aos servos de Deus. Quando, sem explicação aparente, sem razão, que nós talvez possamos compreender, Deus nos coloca diante de situações em que nós nos vemos completamente cercados de um lado e de outro por dificuldades. Sejam dificuldades de inimigos, como é o caso de Davi aqui, sejam tribulações, doenças, privações, imprevistos, situações diversas. Essa foi a experiência de vários salmistas e eles cantavam isso, as suas experiências, a sua trajetória diante de Deus. E Davi então compõe o Salmo 124, que é um canto de peregrinação. É uma canção que ela foi escrita para aqueles que estão saindo de suas casas e indo para algum lugar, para algum destino. No caso, os peregrinos de Israel, eles iam rumo a Jerusalém para as festividades anuais. No nosso caso, eu e você, nós estamos em peregrinação. Não sei se você já ouviu falar disso. Esse mundo não é a nossa pátria ainda, não é o nosso destino final. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, como Pedro nos fala, peregrinos de várias nações, rumo a uma nação celestial. E então, Davi entoa esse cântico, e por mais que você pode, na leitura primeira desse cântico, ter a noção como se fosse um cântico de desabafo, de lamento, de angústia e de aperto, muito pelo contrário, é um cântico de ação de graças.
E o que governa esse cântico, do início ao fim, seja as declarações de convicção e certeza que eles têm diante de Deus, seja aqueles momentos em que parece que o salmista está cercado de problemas, o que governa esse cântico é exatamente o nome do Senhor. Ele aparece no verso 1, não fosse o Senhor. No verso número 6, bendito seja o Senhor. E encerra então no verso 8, o nosso socorro está em o nome do Senhor. É o nome de Deus e a certeza de que esse nome revela o caráter, revela quem Deus é que conduz este salmista. E nesse salmista, então, nesse momento em que aparente aperto, dificuldades e provações, o salmista, na verdade, agradece, convoca o povo de Israel a agradecer a Deus por dois cumprimentos, duas palavras que definem aquilo que Deus estabeleceu no seu pacto, na sua aliança com o seu povo, da antiga aliança, Antigo Testamento, e da nova aliança. E para ser fácil memorizar, essas duas palavras, todas elas começam com a letra P. Em primeiro lugar, Deus promete, e eles cantam por causa da presença de Deus. Por favor, agora você lendo comigo, versos número 1 e 2. Leiamos juntos. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os inimigos se levantaram contra nós. Primeiro aqui, ele exalta a presença de Deus no meio do seu povo. O Deus que estava cumprindo a promessa, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo, eu habitarei no meio de vós. Essa é a promessa de toda a aliança, do Antigo e Novo Testamento. Interessante que a forma, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, é a modo passado do nome Emanuel, nome do nosso Salvador, Deus conosco. Não fosse o Senhor com a sua presença no meio do seu povo, é a percepção de que ele tem a noção concreta da presença de Deus, de um Deus invisível, mas real. Aparentemente, em alguns momentos, nós o sentimos, mas é a sensação nossa distante, alheio às nossas petições. Parece como que as nossas orações não passam do teto. E às vezes podemos até pensar, Deus não ouviu o meu clamor. Ele não está vendo o que eu estou passando. Parece que nada muda. Mas a verdade, Davi exalta a Deus e convoca o povo de Israel a celebrar, porque ele entende que em todos esses momentos Deus esteve ao lado do seu povo. Quando os inimigos o cercaram, Davi, servo de Deus, quando os inimigos, muitas vezes, filisteus, amorreus, jebuseus, os próprios moabitas e até mesmo os edomitas, que eram parentes de Israel, não fosse o Senhor que esteve ao lado, com certeza Israel teria perecido. Então ele celebra a fato da presença de Deus. Mesmo que os homens se levantem, mesmo que a ira deles se acenda contra nós, Deus ele estará do nosso lado, mesmo quando nós não o sentimos, porque a presença de Deus não depende da nossa impressão, do nosso sentimento. Ele sempre estará e sempre esteve, mesmo nos momentos que nós não aparentemente o vimos. Ele esteve ao lado de Israel, esteve ao lado de Davi. Quando Saul perseguia em situações drásticas, Deus o livrou de maneira miraculosa. Em um dos momentos, depois você pode ler primeiro o livro de Samuel, segundo o livro de Samuel, o exército de Davi estava de um lado da montanha, o exército de Saul estava do outro lado da montanha. E o exército de Davi não era páreo para o exército de Saul. Tinha menos soldados. E eles estavam cheios de medo. E exatamente no momento certo, chega uma mensagem para Saul dizendo que o exército filisteu tinha invadido o território de Israel. E ele imediatamente deixa de perseguir Davi e vai ao encontro dos filisteus. Davi está cantando algo que ele viveu como experiência da sua vida diária, em que ele pôde perceber que nos momentos mais difíceis, nos momentos mesmo de abundância, Deus com a sua presença cercou ele e o povo de Israel. Mas não apenas Davi louva a Deus pela sua presença. A segunda parte, e a segunda promessa do pacto é a proteção. E isso está especialmente do verso de números 6 em diante. Vamos ler juntos novamente agora, verso 6 e o verso de número 7.
Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Davi conclama o povo de Israel para compartilhar essa alegria coletiva, comunitária do povo por causa da proteção. Não apenas a presença, mas parte da presença de Deus significa que Deus, na sua promessa, nos garantiu proteger de várias coisas. Ele não nos garantiu nos proteger de enfermidades completamente. Ele também não disse que todas as vezes que fôssemos perseguidos, Ele iria livrar nos nossos perseguidores. O que, na verdade, Deus promete é que nos momentos em que nós nos vimos em aperto, Ele pode sim nos livrar, Ele pode nos guardar, porque existem promessas que Ele precisa cumprir em nossa vida. Nós podemos nos vir cercados de várias privações. Deus, na verdade, pela sua bondade, muitas vezes pelo seu propósito didático, Ele pode nos privar da estabilidade financeira, Ele pode nos privar, inclusive, da presença daquele que nós amamos, Ele nos priva da saúde e de várias coisas. Mas a presença protetora de Deus diz respeito a algo que ninguém pode tocar. Que independente se você é fiel ou não, Deus mantém, que é o fato de que nós somos dele e ele é nosso o tempo todo e por toda a eternidade. E isso absolutamente ninguém vai tocar. E é interessante a imagem que o salmista usa, a imagem primeiro como se os inimigos fossem feras ao redor do povo de Deus, e Deus então livra o seu povo no verso número 6. E no verso 7 é como se houvesse uma armadilha, algo montado para cercar o povo de Deus e o próprio Davi, e Deus disse que Deus não os entregou às armadilhas dos homens. E quem já foi da roça, já brincou, sabe muito bem dessa imagem. Na minha infância eu morei durante 3 anos em Rondônia, um estado muito bonito, não sei como está agora, tem muito tempo que eu não vou lá. Meu pai tinha um sítio e a gente ficava doido para terminar as aulas em junho para ir para o sítio durante o mês de julho. E de repente, uma das aventuras minhas, os meus amigos, que eram filhos do meieiro do meu pai, era tentar pegar passarinho. E você sabe como é que era a armadilha. Pegava uma cesta qualquer, você pegava um pau, amarrava uma linha, você ficava escondido em algum lugar, colocava lá uns grãos de milho e vê se o passarinho entrava e você puxava para pegá-lo. Nós tentamos isso por uma manhã inteira. Adivinha quantos passarinhos nós pegamos? Não almoçamos sanhaço, qualquer outro passarinho naquele dia. Eles escaparam da armadilha. E é essa a imagem que o salmista está usando aqui. Como um pássaro que sai da mão dos passarinheiros, Deus muitas vezes nos livra de armadilhas, de situações que são problema para nós. Que nós às vezes não sabemos, nós não conhecemos, porque a sabedoria dele é infinita, ele enxerga além, ele enxerga tudo. Ele conhece a intenção dos homens, o projeto às vezes pode ser lindo e maravilhoso, a proposta aos nossos olhos irrecusável, mas Deus sabe que no fundo aquilo ali é uma armadilha para muitas vezes nos afastar dele. Não sei se o pastor Sérgio já teve essa experiência. Adolescentes e jovens chegam para nós, pastor, ora para eu passar no vestibular e no Enem. E às vezes ele já deve ter tido essa experiência, que ele tem bem mais tempo de ministério que eu. A gente fala, não vou orar não, meu irmão. Vou orar não, minha irmã. Por quê, pastor? Porque eu sei que se você for para a faculdade do jeito que você está hoje na sua fé, essa faculdade vai ser uma armadilha. Eu vou orar para Deus fortalecer a sua fé, para então você ir para a universidade ou para a faculdade, você ser uma bênção de Deus. Claro, é o sonho de qualquer jovem hoje em dia, passar num bom vestibular, entrar numa boa universidade. Mas pode ser uma armadilha. E Deus então nos protege dessas armadilhas. O socorro que nós cremos está no nome dele, porque ele fez o céu e a terra. Ele conhece todas as coisas, tem o governo sobre tudo. Presença e proteção são 2 palavras que resumem aquilo que Deus estabeleceu na sua aliança, e não apenas o povo de Israel do Antigo Testamento, mas a igreja do Novo Testamento. Mas eu não poderia deixar de tentar enxergar aqui onde Davi queria mostrar que nós encontramos de forma mais plena a presença e a proteção de Deus. Nós hoje podemos contar com uma presença de Deus singular.
O nosso Redentor Jesus Cristo, ele fez uma promessa, e você sabe muito bem, quando ele deixou os seus discípulos: eis que estarei convosco, com vocês, todos os dias, até a consumação do século. A presença dele não mais física entre nós, nós não vemos em carne, como ele é até hoje, mas ele deixou sobre nós o Espírito dele. O Espírito é o Espírito de Cristo, é a presença de Cristo na sua vida, em momentos em que você pede a direção de Deus e você tem a certeza que a luz da palavra, a voz inconfundível do Espírito de Deus fala a você. É a presença dele. E essa promessa Cristo mantém até hoje. E tenha certeza, você pai, você mãe, eu como pai sei que muitas vezes eu não consigo e não vou livrar meu filho de todas as situações perigosas, possíveis, imagináveis, inimagináveis. Mas eu creio num Deus que está com ele o tempo todo, mesmo quando eu não estou. Porque Cristo prometeu estar com a igreja dele. E ele está aqui no nosso meio, pelo Espírito que habita em mim, pelo Espírito que habita em você. É o nosso Redentor cumprindo a sua promessa. Mas ele também cumpre a promessa de proteção. O nosso Redentor não disse para nós que nós não vamos ter perseguidores. Pelo contrário, ele falou: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. E que ele disse: grande é o vosso galardão nos céus. Ele falou para os discípulos dele: não se turbe o vosso coração, vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou que os discípulos poderiam ser lançados às feras, eles poderiam morrer pela espada, como Tiago, o apóstolo do Senhor, morreu pela espada. Mas sabe o que ele disse para nós? Vocês são ovelha do meu rebanho, do meu pastoreio. Ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Muitas pessoas podem nos trazer mal, mas jamais elas vão tomar de nós aquilo e aquele que é a pessoa mais importante das nossas vidas, o nosso Redentor. E nós estamos protegidos e guardados por ele. Lembram do Fábio e da Micheline, filho Pedro, do início? O ponteiro chegou a 0. E eles pensaram: estamos perdidos. Quem já foi para a região metropolitana de Vitória, sabe que entre você chegar na Grande Vitória e chegar na cidade de Vitória, às vezes demora 40, 50 minutos, dependendo do trânsito. Quando de repente, o ponteiro voltou para o 2. E eles ficaram, já estavam orando, todo aquele caminho orando: Senhor, mantém esse oxigênio, mantenha esse oxigênio. Eles chegaram ao hospital. Quando então o menino desceu da ambulância de maca, quando chegou na entrada do hospital, o oxigênio acabou. Não foi mais do que ele precisava, mas também não foi menos. Esse casal, todos os anos, chamava a igreja para celebrar o aniversário do filho deles. Eles não faziam festas pomposas, na época não postavam nas redes sociais, não faziam selfie. Mas eles chamavam o povo de Deus para celebrar porque eles estavam alegres. Todos os anos eles se lembravam que não fosse o Senhor, eles não teriam seu filho primogênito. Mas Deus segurou aquele oxigênio até o momento exato. Esse é o nosso Deus, que nos garante a sua presença e a sua proteção. Antes de conduzir para o passo, como o pastor Sérgio anunciou, o batismo da Mariana, como é que você pode viver isso, meu irmão, minha irmã, ao longo dessa semana? Em primeiro lugar, é buscando cada vez mais a presença, a intimidade e o enchimento do Espírito. Ele é a presença de Cristo em você. Em oração, não aqueles momentos litúrgicos, mas sabe aquela oração? Inclusive o John Piper, um teólogo muito famoso, ele foi perguntado como é que ele faz com a sua vida de oração. Ele ora, dedica momentos à oração. Mas ele falou: sabe como eu oro e me mantenho em oração diante de Deus? Estou saindo de casa para algum compromisso. Durante o caminho eu vou orando: Senhor, me proteja, me guarde e me dê sucesso para onde eu vou. Se eu, de repente, estou no supermercado, estou com meu Deus orando e pedindo a presença e a graça dele. É isso que você tem que fazer ao longo dessa semana. Nesses momentos, você, mesmo que não veja, o Espírito confirmar no seu coração que Ele está do seu lado. E Ele é a presença de Cristo em sua vida. Sobre proteção, eu quero me dirigir especialmente aos pais. E como pais, não entendam pais, eu sei que Jardim Goiás, desde o seu início sempre teve, sempre terá muita criança.
Mas não falando apenas pais de filhos pequenos, como o meu. Falando para você que tem filhos grandes, adultos, formados, trabalhando. Confie nessa proteção do Deus do pacto. É o seu Deus. E sabe o que ele prometeu? Mesmo que o seu filho tenha se desviado, mesmo que ele aparentemente não seja crente, a promessa do pacto está sobre ele, por sua causa. Quando você não estiver lá, quando você não puder, ele vai proteger o seu filho. É essa a nossa confiança do pacto. É essa a nossa celebração. Pois o Deus da aliança, ele ainda é o mesmo. A aliança é a mesma. E ele mantém essas promessas até o fim. Vamos orar? Te agradecemos, Deus, pela beleza, continuidade, manutenção e fidelidade ao teu pacto, que nos garante, ó Deus, que somos teu povo, tu és o nosso Deus, que o Senhor habita no meio de nós e até o fim vai nos guardar e nos proteger até o dia de Cristo, em que reunidos todos e transformados poderemos habitar com Ele em glória. Não teremos mais medo da morte, não haverá mais choro, não haverá mais pranto nem tristeza. Sabemos, ó Deus, que muitas situações podem nos acometer. Podemos ser privados, ó Deus, de toda a estabilidade. Podemos ser, ó Deus, afastados daqueles que amamos, seja pela morte, pela distância. Podemos, ó Deus, ser atingidos por enfermidades. Mas sabemos, ó Pai, que o selo da aliança, o selo do Cordeiro que está sobre nós, jamais será afastado e tirado de nós. Sabemos, ó Pai, como ovelhas do rebanho de Cristo, jamais seremos arrebatados de sua mão. Mas como um bom pastor que Ele é, sempre foi, vai nos conduzir até o final. Nossa oração, ó Deus, é que nos dá a confiança e as provas concretas e os elementos, ó Deus, que o Senhor prometeu para termos ainda mais fé nas promessas pactuais. Sabemos que Tu estás conosco com a Tua igreja, por meio do Teu Espírito de Cristo até os fins dos tempos. E por isso, ó Deus, essa é a nossa confiança, que o nosso socorro está no nome do Senhor. E queremos, ó Deus, nessa manhã, junto com a família do Mariano e da Lorena, celebrar a Ti pela alegria que eles têm, não apenas de terem uma filha que é herança do pacto sobre eles, mas, ó Deus, fazer isso no meio do Teu povo. Na certeza, ó Deus, de que a promessa que está sobre eles, a aliança que eles têm contigo e antes disso do Senhor com eles, é a mesma aliança que o Senhor estabeleceu também com a Mariana. E nós, ó Deus, como povo de Israel, queremos nessa manhã, unidos, celebrarmos essa alegria. É a nossa oração, ó Deus, é a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém.